Eu me chamo Alexandre e eu sou da LegalBot. O que é LegalBot? A LegalBot é uma startup que auxilia empresas a operar em conformidade, em ambientes altamente regulados. E como é que nós fazemos isso? Baseado em inteligência artificial, nós entregamos produtividade, precisão e controle. Como assim produtividade, precisão e controle? Lidar com normativos, lidar com regras, você sabe que não é tão fácil assim. Seja por conta do volume que é publicado semanalmente, mensalmente, ou até mesmo pela complexidade dos normativos. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma linha de montagem de robôs que já tratam isso de uma maneira bastante adequada. E precisão. De que forma precisão? Existem robôs que entendem o que as pessoas normalmente utilizam e aí vão calibrando e dando uma certa seletividade a cada um. Além disso, a tecnologia viabiliza as pessoas a real-time verem o que as pessoas estão fazendo com os normativos dentro da organização. Isso é bastante útil, que se antigamente você demorava, tinha um tempo para saber de fato se a organização está em compliance ou não, hoje você sabe melhor se alguém está lidando, se não está sendo cuidado normativo, se tem plano de ação. Enfim, mais controle, um custo muito mais adequado. O que a LegalBot é? A LegalBot é o que se chama RegTech. RegTech é uma abreviação de Regulation Technology. É uma subdivisão das chamadas fintechs, como o Guilherme Horn estava apresentando logo no início. E quais são as características de uma organização como essa, de uma startup como essa? São 4 grandes valores. Agilidade. Agilidade de que forma? Eu preciso de um documento, eu preciso de um fluxo bastante rápido para que os normativos cheguem na minha mão de forma fácil. Então, diariamente, 6 horas da manhã, chega todos os normativos publicados que você queira, de 26 bases. Eu preciso saber quem está lendo ou não, se as pessoas desenvolveram um plano de ação ou não. Também é muito fácil você obter isso. Eu preciso encontrar um normativo dentro de um fluxo, encontrar de uma forma bastante precisa. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de encontrar esses normativos. Então, a gente desenvolveu um Analytics para conseguir extrair de uma forma bastante adequada. Velocidade. Quando a gente fala em velocidade, tem alguns procedimentos nossos que, quando nós fazíamos materialmente, quando a gente atendeu alguns bancos, a gente teve projetos que demoraram aproximadamente 10 mil horas. Nós conseguimos reduzir isso de forma bastante consistente, para 3 horas somente, numa instância média da Amazon. Quer dizer, os ganhos de produtividade são muito altos. Integração. Integração com várias bases. Então, quer dizer, quando você está preocupado com risco, por exemplo, ou ouvidoria, ou qualquer outro assunto que lhe cabe, não é somente o Banco Central que você quer olhar. Você quer olhar também a CVM, quer olhar a Alesp, quer olhar se existe alguma lei a respeito, e você obtém isso. E, para mim, na minha opinião, o mais importante é o Analytics. É a forma como você consegue extrair informação da dinâmica dos normativos dentro da organização. Essa eu acho que é a grande disrupção que a ferramenta traz. Por quê? Porque, normalmente, quando você vai lidar com normas, vai tentar tratar normas de alguma maneira, você tem um delay muito grande. Você, às vezes, tem que ir lá, tem que investigar, tem que contratar uma pessoa para ver uma área, uma auditoria e tudo mais. E, dessa maneira, te dá uma maior viabilidade. Para vocês terem uma ideia da relevância disso, o mercado custo regulatório estimado em 2014 para os Estados Unidos é 2 trilhões de dólares. Quer dizer, dá para comprar quase toda a América Latina, com exceção do Brasil, né? Nos mercados financeiros desenvolvidos, observou-se um aumento de 500% nas mudanças regulatórias de 2008 e 2015. Essa característica é muito interessante. A grande relevância da RegTech é que, após a crise, começaram a surgir muito mais documentos, muito mais regulação. E muitos bancos veem os seus ROIs caindo, diminuindo consideravelmente, ou até mesmo ficando no vermelho. Uma estimativa do Fed nos Estados Unidos estimou que 75% dos bancos pequenos, dos community banks, estariam com ROI negativo em 2020. Então, quer dizer, foi uma necessidade você começar a jogar muita tecnologia para tratar os normativos. Para quê? Para justamente você recuperar ou não ter gastos tão grandes como deveriam. Para saber, né? A RegTech aqui no Brasil é uma coisa bastante nova. Então, no último repórter que foi publicado pelo Fintech Lab, eles comentaram a respeito da RegTech. E a gente teve uma certa dificuldade em encontrar outras. Agora, a gente considera também RegTech essas empresas como a IDWall, que lidam que são antifraudes. Para vocês terem uma noção no mundo, só para enquadrar melhor a RegTech, 60% aproximadamente lidam de compliance diretamente. Uns 29, 30 lidam com antifraude. E aproximadamente 10 com outros tipos de demandas de tecnologias que não estão na frente. Não é diretamente com o cliente, mas é no back-office, né? É que lidam com a parte de trás. O mercado da LegalBot é todo mercado regulado. Da forma como a gente desenvolveu essa ferramenta, o monitor, a gente consegue tratar normativos de todas as fontes.
Só para vocês terem uma ideia, agora olhando não somente, destacando mais Brasil, para vocês terem uma ideia de qual é o tamanho da dor. Muitas vezes a gente considera o custo regulatório como algo comum, uma vez que impacta a todos. Só que quando a gente vê o comparativo do impacto do peso da regulação no mercado, comparado com o resto do mundo, ele é muito maior. Então, só para vocês fazerem uma regrinha de 3 mais ou menos básica, é 2 trilhões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais ou menos 1,25 nesse índice aqui, índice da OST. Aqui o Brasil está em 2,90 alguma coisa. Então, é quase o dobro a proporção em relação ao tamanho do mercado do Brasil. Quer dizer, tem um espaço bastante grande para a gente reduzir custos. Nós focamos em qual setor? O setor financeiro. Então, a gente, pela nossa familiaridade e pela dor mesmo, pela sensibilidade do setor, a gente começou a desenvolver toda a solução em cima desse setor. Quais são os principais mercados? Bancos, seguradoras, assets financeiras, arranjo de pagamento, mercado de capitais e área jurídica. Quais são as bases que hoje nós estamos tratando? E como é que a gente foi criando essas bases? Na medida que foi demandando. A gente, inicialmente, começou somente com Bacen. A gente percebeu que só o Bacen não adiantava, tinha que olhar para as outras. Então, puxa, a gente terminou se tornando também expert em começar a capturar essas informações e tratar de forma bastante adequada. E essa lista provavelmente não vai parar por aí, deve crescer ainda muito mais. Bom, vamos falar um pouco sobre a solução. Quero ficar um pouco nesse slide aqui. Quando a gente começou a solução, a nossa ideia era somente esse primeiro pilar. Era capturar... Vocês estão conseguindo me ouvir aí atrás ou não? Estou ouvindo, só baixa um pouquinho, você está criando. Aí, tá melhor assim? Tá ótimo, então vou segurar nessa altura. Se tiver baixo, eu posso falar na voz, tá bom? Excelente. Então, como é que a gente começou, pessoal? No início, a gente só tinha inteligência aqui na produtividade e seletividade. De que forma? A gente capturava as informações, então quer dizer, com uma tecnologia lá nos órgãos que publicam os normativos e trazíamos para nós. Analisávamos e filtrávamos o que era relevante ou não. E aí criávamos uma taxonomia. Inicialmente a gente criou uma para o mercado. Então chegamos no Bacen e criamos mais ou menos 200 temas, para que as pessoas entendessem. Mas nós percebemos que cada organização tem a sua forma de enxergar. Então nós tivemos que redesenhar a tecnologia para que cada organização pudesse incluir a sua taxonomia própria. Quer dizer, bancos menores normalmente pegam as 200 temas e falam, eu quero diminuir essa quantidade, ela é muito grande. Outros bancos maiores, eles falam, olha, tá bom, parte dela me cabe, mas outros não. Eu preciso dar uma segmentação maior. Por exemplo, uma corretora, talvez ela quisesse pegar os blocos de informações de normativos que saem publicados pela BMF Bovespa e queira quebrar por trader. Então eu quero que os normativos que tratem de futuro de etanol sejam encaminhados para o trader de futuro de etanol. E aqueles derivativos que sejam encaminhados para a pessoa específica de normativos. Então quer dizer, a taxonomia, a ferramenta hoje está desenvolvida para ser ajustada a cada organização. No final, o que sai? Sai o documento específico para a pessoa. Por que essa parte, por que foi pensado assim? Quando a gente começou a ouvir os gestores de regulações, as principais dores, a grande preocupação do gestor era o quê? Tem um volume muito grande, eu não sei como lidar com esse volume grande, porque eu não consigo capturar, e eu tenho medo danado de passar algo que seja muito importante para a organização e eu não tenho encaminhado. Além disso, eu não sei se as pessoas leem. Que na prática, o volume é tão grande que também você reencaminha para a ponta, para a primeira linha de defesa, para a área de negócio, que as pessoas não leem. Então era quase uma hipocrisia. Eu pego a informação e encaminho, a pessoa não lê, e eu sei que a pessoa não lê, e assim vai andando no mundo. Então a gente falou, bom, a única forma de fazer as pessoas lerem é só dar na mão dela aquilo que de fato é relevante para ela. A gente começou com um cuidado bastante grande de calibrar para aquelas pessoas, por isso os temas, e criar um sistema de recomendação como se fosse a Amazon, onde na medida que você vai interagindo com a ferramenta, ela vai entendendo melhor o que você precisa, melhor o que você quer, e assim vai dando os normativos que de fato são interessantes a você. E por consequência, você recebe muito menos, mas quando você recebe, você sabe que aquilo ali de algum jeito vai te impactar. Foi assim. Então, o primeiro valor, o primeiro grande pilar de transformação digital era o quê? Produtividade e seletividade. Classificar a base do Banco Central, 43 mil documentos, a gente fez em 10 mil horas. A gente conseguiu reduzir para 3 horas. Então é esse tipo de capacidade que a gente tinha. Só que daí, quando a gente começou a maturar mais a organização, as pessoas foram pedindo outros elementos que hoje, quando a gente percebe, tem um valor até, se não igual, até maior do que somente a captura e a seletividade por inteligência artificial. Como, por exemplo, eu quero incrementar e deixar uma coisa bastante específica para cada pessoa minha. Então, a gente reformulou não, né? A gente amplificou a plataforma, distribui esses documentos de forma bastante útil e cria um ambiente de compartilhamento. Isso aí surgiu de uma sócia de um escritório de advocacia que falou, Alexandre, se você conseguisse montar isso para mim, eu conseguiria pegar o Código Civil,
distribuem entre 1.500 advogados e recompõem em 3 ou 4 meses tem um Código Civil totalmente comentado. Então a gente falou, bom, vamos criar uma ferramenta onde, se eu encaminho o gerenciamento de capital e 5, 6 pessoas recebem gerenciamento de capital, elas podem discutir entre elas, quer dizer, eu crio um fórum micro, normativo a normativo. Eu consigo alinhar, debater e conseguir tomar as decisões corretas. Além disso, outro cliente nosso pediu o quê? Falou, Alexandre, muito bacana essa ferramenta. Então, quer dizer, eu consigo ter uma grande produtividade, eu consigo encaminhar para as pessoas, eu consigo ver se elas estão lendo ou não, porém, o que elas estão fazendo com aquilo? Minha maior preocupação qual é? São os planos de ação. Tem algum plano de ação vinculado a esse normativo? Porque não adianta a pessoa só ler e não fazer nada. Eu tinha que ter um controle sobre isso. Então a gente criou o quê? Também quase como se fosse um GRC acoplado, onde as pessoas indicam os planos de ação e tem toda uma automação no gerenciamento, tem um alarme que indica tudo mais. Quer dizer, reduzindo ao máximo esse impacto. Outra característica interessante, tudo que está clicando, tudo não, mas boa parte do que você clica na ferramenta, porque você usa a ferramenta, ela realimenta esse algoritmo aqui de recomendação, porque essa seletividade ela é fundamental para a gente. E aí vocês vão ver logo à frente esse material, essa capacidade de controle e análise que a gente consegue ter. A gente, embora tenha uma formação mais quantitativa, uma formação e pensou numa maneira de lidar com o textual, como que a gente se originou, né? Não me apresentei antes. Mas eu tenho uma formação baseada em análise quantitativa, trabalhando com modelos, sou engenheiro com mestrado em modelagem matemática. E há um tempo atrás, como o Ron apresentou no início do nosso evento aqui, algumas tecnologias fizeram uma disrupção bastante grande. Por exemplo, as nuvens. Alta capacidade de processamento, desempenho computacional. Os algoritmos criados. E aí o que acontece? Quando você junta algoritmo e custo barato de processamento, você consegue pegar você consegue rearranjar e trabalhar com informação que não é mais informação numérica. Não são mais modelos numéricos, mas são modelos que eu posso calibrar em cima de texto. Consigo extrair informações textuais. E foi aí que a gente criou toda a tecnologia de utilizar a inteligência artificial, que na verdade é modelos quantitativos aplicados a textos, para fazer essa combinação e recalibração da ferramenta. Agora, a gente não se limitou a isso. Quando eu falo se limitar, eu digo que também há outros elementos que são tão importantes quanto, por exemplo, a usabilidade da ferramenta. A gente percebeu que somente o algoritmo não era fundamental, mas fazer as pessoas se envolverem com isso. E como é que a pessoa vê isso? Como é que a pessoa acompanha isso? Então, a gente, desde o início, mas cada vez mais, foi aprimorando essa nossa tecnologia. Então, temos diversos dashboards que podem ser ajustados. A gente começou com imaginando o mobile. Mobile não é muito bem aceito, porque normalmente as pessoas falam que pode dar risco trabalhista, ou as pessoas não querem estar trabalhando com normativo fora. Então, é preferível hotline. Produtividade e engajamento. Para vocês terem um exemplo de uma solução que nós criamos, deixa eu clicar aqui para abrir ela. Uma parte dela trabalhando. Bom, para vocês terem um exemplo, esse aqui é um dashboard que a gente utiliza. Um dashboard bastante simples e bastante interessante, porque você consegue acompanhar tudo que está sendo publicado aqui, todo o processamento de inteligência. Aí aqui, cada caixinha dessa tem uma informação. Por exemplo, essa aqui é o que está fora do radar. É um volume, normalmente tem um volume tão grande de normativos que são publicados que boa parte das publicações, dos normativos, as organizações não acompanham. Então ela fica fora do radar, mas você tem capacidade de acessar essa informação daqui. Um outro tipo de informação são aqueles excluídos. São aqueles documentos que são publicados, que são relevantes para o regulador, mas não é relevante para a organização. E ela é automaticamente excluído. Por exemplo, é uma mudança de diretor, é uma alteração de sistema, do servidor que foi alterado. Quer dizer, não agrega tanta informação para aquilo e deveria estar fora do escopo. Então, ela vem para cá. E esses aqui são os encaminhados, que são aqueles normativos que são relevantes para a organização e, de alguma forma, devem ser encaminhados para as pessoas. Então, o que acontece? Automaticamente, sai publicação no dia, passa por essa tecnologia, alguns são excluídos automaticamente. Aqui, a intenção é que você vai diminuindo para que você tenha um controle amplo, um risco de regulação bastante baixo, e os encaminhados de forma bastante oportuna para os diversos usuários na organização. Então, por exemplo, aqui a Fernanda de crédito. A Fernanda de crédito recebe normativo, ela vai ler o normativo e vai dizer se aquele normativo é de fato relevante para ela, através de um clique, ou se não se aplica a ela. Aqui que é o ciente. Não está claro para ler, mas aqui se ela fala, não, isso é relevante para mim, vem direto para cá. Se não é relevante, não se aplica. Esse aqui é um ponto do algoritmo que você recalibra de novo.
E se está ciente, ela pode ter um plano de ação que esteja ativo ou não pode ter um plano de ação. Então, quer dizer, num só slide, você consegue ver todo o nascimento da publicação, até qual foi a reação da organização a esse normativo. Quer dizer, fica muito fácil. E como nas palavras de um outro colega meu, assim conseguiu transformar a gestão de normativos em algo sexy. Quer dizer, eu posso voltar do almoço e ter o prazer de ver o que estão fazendo o que com cada normativo. Bom, eu acho que é uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês ele trabalhando aqui. Ele tem toda uma acessibilidade. Você clica aí e se modifica e tudo mais. Bom, aqui são outras duas telas da ferramenta. Quer dizer, é bastante simples. Aqui é a nossa caixa de entrada, onde chega os normativos que você selecionou com os seus temas. Uma vez que você clica no normativo, ele aparece uma série de funções. A minha intenção era que seja realmente muito simples, tivesse o mínimo de clique possível. Só que aí as pessoas foram falando que, Alexandre, seria bom botar plano de ação, o plano de ação fosse acompanhando, eu quero reencaminhar para outras pessoas, eu quero comentar para outras pessoas essa informação, eu quero ter uma agenda digital, aquelas coisas, né, que só quem lida com essa problemática, só quem está sofrendo com regras, com regulação, que sabe. Muitas vezes faz uma análise extremamente detalhada, bota num papel, passa 6 meses, você precisa de novo daquilo, você fala, puxa, mas o que eu concluí a respeito do normativo? E tem que reler. Então, quer dizer, a gente foi incluindo tudo o que seria possível de gerar produtividade para as pessoas que lidam com normativos. E não para por aí. Na medida que a gente descobrir outras formas de gerar produtividade, a gente vai acrescentando. Por exemplo, aqui é como se fosse um blog. Aqui as pessoas vão comentando. Quando você encaminha, normalmente a pessoa que recebe tem dúvidas. Pô, será que eu deveria receber? Isso me impacta de alguma forma? Então, você tem um canal direto com o gestor do normativo, o gestor de compliance, o jurídico, ou com as outras pessoas que também recebem isso. Recebem esse mesmo documento. Pessoal, só um comparativo para quem não está familiarizado com esse mundo de startup, com esse mundo de inovação. A gente, comparado com outras organizações que entregavam esse tipo de documento, a gente focou em quais elementos? Automação, quer dizer, o máximo de produtividade sem depender de pessoas, quer dizer, quantidade menor de pessoas. Streamlining de processos, que seria o quê? É tentar automatizar ao máximo, é tentar deixar para os robôs o máximo das etapas que você passe, de maneira que não seja dependente das pessoas as informações. Mas, obviamente, as pessoas têm que decidir em determinados pontos. E a inteligência analítica, que é conseguir extrair informação de forma bastante útil, fácil e acessível a todos. Então, basicamente, o comparativo que a gente percebeu é que, normalmente, as outras empresas elas têm uma capacidade de trabalhar com as pessoas e a gente está mais focado na tecnologia. Bom, daí, só para acrescentar mais alguns pontos. A nossa plataforma é uma plataforma SaaS, Software as a Service. O contrato é mensal ou anual e a solução é completa em módulos específicos. A gente começou com o monitor, que era aquela partezinha, e aí a gente foi agregando os elementos que nós achamos bastante relevantes. Há organizações que estão preocupadas somente com a primeira etapa. Então, a gente desenvolveu um feeder para isso, que se conecta. Há outros que falaram, não, Alexandre, a gente quer o gestor de riscos. E agora está desenvolvendo uma solução para organizações menores, que às vezes tem uma carência de um profissional, de um especialista na área de compliance. Fala, Alexandre, eu tenho um responsável por compliance, mas ele tem diversas funções. Eu queria que ela tivesse uma pessoa para estar dialogando. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que esse cara também consegue acompanhar e consegue fazer complementações na ferramenta. Então, ele adiciona informações adicionais ao normativo e tem um hotline onde você pode trocar opiniões com ela. Ela não é uma pessoa dentro da LegalBot. Ela trabalha em conjunto, mas a ideia é que seja disseminado para outros gestores, outras organizações lidem com essa plataforma para levar esse conhecimento também. Porque muitas vezes as pessoas têm essa carência de ter uma pessoa na outra ponta para saber melhor sobre o normativo. A tecnologia hoje, então, tem a solução, que é totalmente tecnológica, tem a customização. A gente desenvolveu ela para ser muito rápida a customização, mas a gente percebeu que se você só entrega a ferramenta e ponto final, as pessoas não usam a potencialidade total dela. Então, no primeiro período, a gente vai ensinando para a pessoa como lidar com o normativo, como lidar com a regulação, como lidar com a plataforma. Porque a plataforma, da forma como ela está composta, algumas atividades que são comuns para a de compliance não existem mais. E já outras atividades, outros valores agregados existem. Então, a gente tem que ensinar a pessoa a essa mudança na forma de lidar com normativos. E, por fim, o nosso integrador, que tem a finalidade de dar mais consistência, credibilidade e capacidade para a gente. Escalando.
A equipe formada, ela surgiu inicialmente comigo e com o Jorge Azevedo. Nós trabalhamos muito atendendo instituições financeiras. O Davi vai no meu braço direito numa outra empresa que a gente tem, que eu tenho, que é de modelagem quantitativa, só que de uma forma muito artesanal. O Celso Miela é ex-diretor da IBM, da SAS, e nos é o nosso mentor tecnológico. E a gente teve a possibilidade de conseguir também juntar um grupo de advisors muito qualificado. Dentre eles, 2 estão aqui hoje. O Donizete, que é ex-Banco Central, o Jorge, que hoje está numa outra organização e, de alguma forma, hoje dá um coach, não está direto. O André Mello, que nos pontua muito. E o Guilherme Hort também, que está aqui, que até eu estou na dívida com ele de apresentar melhor a ferramenta. Né? Já faz uns dias que a gente não se encontra. Muito bem. A nossa história ela começou em maio do ano passado. Fomos acelerados pela Startup Farm. Para quem não está acostumado, para mim foi muito interessante. Eu sempre tive a minha escola, foi sempre trabalhando em bancos no Brasil, no exterior, em consultoria internacional. Em 2010 eu montei uma consultoria que inclusive ela teve um relativo sucesso, embora não crescesse, mas era porque ela era muito artesanal. A gente atendeu a Europa, a África, a América Latina. Então, quer dizer, a gente tinha uma grande solidez técnica. E quando a gente foi acelerado, foi uma mudança de cabeça, foi um mindset completamente diferente, montar uma empresa dos moldes de startup, porque é uma outra forma de você desenvolver um negócio e atender o cliente. Nós passamos pela FutureCon, nós ganhamos um prêmio lá, validamos o produto no início do ano. Em fevereiro, a gente ganhou a NTT Data e nós fomos levar a tecnologia para o Japão apresentar. É interessante falar sobre o Japão, porque o Japão nos encontrou aqui, participamos desse concurso, fomos para lá. Eles estão muito preocupados com o que se chama arbitragem regulatória entre países, porque o Trump é um garoto propaganda muito forte fora do Brasil, uma vez que ele falou que ia reduzir em 75% a regulação nos Estados Unidos. Não é viável, mas é viável você ganhar uma produtividade equivalente. Isso é viável. E a gente teve inicialmente não uma surpresa tão boa, mas agora a gente até está contente, porque eles viram nossa tecnologia e montaram um challenge, um desafio global, a NTT Data, querendo replicar o que a gente fez, para ver o que estava fazendo, quem mais está fazendo uma coisa dessa. E até essa semana, falando com os japoneses, eles falaram, pô, a gente não achou nada ainda no mundo como vocês estão querendo tratar normativo, esteja sendo feito. Então, quer dizer, é algo que tem uma demanda global e, ao mesmo tempo, ainda, eu espero que durante muito tempo, ainda não esteja sendo atendido. A nossa operação começou em abril de 2017, e a gente está desenvolvendo, e agora em junho a gente está participando do desafio RTM. Enfim, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é democratizar a inteligência regulatória. A gente sabe que não é viável um país com o custo regulatório que existe aqui. Se a gente não bater de frente nesse assunto, a gente não vai ter investimento sustentável, a gente não vai conseguir grandes resultados. O cliente, no final das contas, que é o que a gente deve olhar e focar sempre, ele vai estar muito mal assistido. Então, quer dizer, esse é um caminho. Eu não gostaria de seguir junto. Eu, pelo contrário, eu incentivo a todos estarem batalhando para que o custo regulatório, o custo de compliance seja diminuído, e se precisarem da gente, podem contar conosco. E quem achar interessante, quem quiser saber mais, por favor, entre em contato, que eu adoraria pegar e mostrar a ferramenta funcionando. Tá ok? Muito obrigado.